Dá-me um coração igual ao teu. Shalom, povo lindo de Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Como é bom ter Jesus com a gente, meu Deus, cara. Como Jesus é bom, como Jesus é poderoso. A gente fica bobo com tudo o que acontece à nossa frente, a gente continua firme, com fé, porque não há outro jeito, gente. Não há outro caminho. Não tem mais nada sem Jesus. Né? Uma vez, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A verdade é essa. E hoje eu vim falar não de impossibilidades. Pela graça de Jesus, eu queria falar sobre possibilidades. Eu vim, Isaac, elaborando, se eu posso dizer assim, vou falar na linguagem humana, elaborando uma pregação há 2 semanas. Quando chegou hoje, não era essa. E aí foi feita outra, hoje, que eu coloquei como título, Possibilidade na Impossibilidade. E eu tinha até colocado aqui, para eu abrir com o Salmo 27. E eu não abri com o Salmo 27, o culto já foi aberto, mas eu quero ler só os 5 primeiros versículos do Salmo 27, que não é da pregação, digamos que é de uma pré-pregação. Deixa eu procurar aqui o Salmo 27. Chegando a nada. Aqui. Está aqui comigo. Pronto. Veja como começa na minha versão NVI, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Se quiserem, nem olhem para a Bíblia. Escutem só a minha voz. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, e acreditem, há um exército contra cada um de nós aqui, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa é pedir ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob um rochedo. O Senhor é o mesmo. Ele nos protege. Ele nos guarda. Vamos ficar firme na rocha, que é onde ele colocou a gente. E eu te colocarei firme numa rocha. E essa rocha é Jesus. A palavra de hoje está no livro de Isaías, no capítulo 40, 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31. Vamos ver essa palavra abençoada que Deus quer falar com a gente nesse dia de hoje. Vou ler na versão NVI. A maioria tem versões mais tradicionais, pode ter alguma diferença, tá? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem se exausta, nem fica exausto, nem se fadiga. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Glória a Deus por tua palavra, Senhor. Venha sobre esse povo, venha sobre minha vida, venha sobre o Guaibim, venha sobre a nação, venha sobre o mundo. Que esses, Pai, onde a sua palavra cairá hoje, Senhor, ela possa fazer morada e transformar. De nada vale, Senhor. Não quero orar para ti com orações vazias, não. Realmente quero clamar por esse povo, e esse povo que o Senhor me confiou, para que abra os olhos a ti, Pai, e te conheça, Senhor, e te conheça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías começa falando aqui, no versículo aqui que a gente leu, nos versículos, com um questionamento. O questionamento de um povo que estava duvidando. Talvez esse questionamento esteja aqui hoje, ou na internet, ou alguma vez esteja, né? Que às vezes a gente pode ter vindo aqui, firme na fé, mas em dado momento a gente pode dizer, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo que meu esposo está passando por isso? Que minha esposa está passando por isso? Que meu filho, minha filha... Será que Deus não vê as minhas finanças? Será que Deus não vê que eu não estou negando o nome dele e quantas perseguições eu venho sofrendo? Será que ele não vê que eu necessito que algo aconteça? Agora, tem outras pessoas que na verdade nem acreditam. Ela confia no Deus só pelo medo. Sabe quando a gente confia sem confiar? Na dúvida, eu vou dizer que eu confio. Vai que Deus existe mesmo. Não, isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. Eu, no início da caminhada, quando a gente não tinha muito certeza de alguma coisa, eu ia pelo... vai que ele existe mesmo. Mas não tinha aquela firme convicção que Deus era real, que era uma pessoa, e que Jesus Cristo está aqui, que o Espírito está dentro. E a gente não vê as coisas acontecer, mas a gente tem medo de dizer, poxa Deus, eu não estou nem acreditando em você. Ei, pode dizer isso para ele, porque ele já sabe o que você pensa. Às vezes a maior soberba da pessoa dita ateu é não se dar a chance de entrar no teu quarto e dizer assim, se tu existe, e na verdade Deus não existe, né? Deus é. Para ele existir ele teria que ser formado, ele nunca foi formado. E chegar ali no quarto e dizer assim, me prove que você existe. Isso já é um sinal de humildade. E aí ele mostra, gente. E aí Deus responde dizendo, você não confia em mim? Esqueceu quem eu sou? Esqueceu o que eu já fiz? Porque se turva o vosso coração, meu filho, minha filha, por que esse medo? Se me conhece realmente, se teve intimidade comigo, por que não descansa em mim? Está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ei, se você habita no meu esconderijo e não descansa, você não habita no meu esconderijo. Você está habitando no esconderijo da religião. Você está habitando no esconderijo da tua igreja. Você está habitando no esconderijo de homens, mas não no meu. Porque aquele que habita no meu esconderijo irá descansar na minha sombra, porque eu sou o chamado onipotente. E eu tenho poder para mudar qualquer situação. Como é que esse Deus não é lindo? Eu já estou todo arrepiado aqui.
É tão bom sentir a presença de Deus, mas nem que eu não sinta, eu não me incomodo também, porque o meu culto é racional. Ai, Senhor. Você conhece a Deus? Pergunte para você mesmo. Será que você conhece a Deus? Agora, olha essa pergunta agora. Porque muitos conhecem a Deus. Ei, os budistas conhecem a Deus. Os muçulmanos conhecem a Deus. A gente não foi chamado para conhecer a Deus. A gente foi chamado para conhecer o Pai. Deus todo mundo tem. Agora, Pai é para aqueles que receberam o Filho. Esses sim vão ter intimidade com o Pai. E o Pai sempre zela por um filho. Isso é muito bonito, gente. E há uma diferença. A gente fala isso aqui, eu não quero parecer com uma oratória bonita, não. Eu quero enfiar em tua cabeça, se isso é possível, mas Espírito Santo fala, grita no nosso coração que nós somos filhos amados e queridos do Abba Pai. Ei, meu Deus. Sabe, se meu pai terreno, Dr. Jorge, como conhece, me fizer uma promessa, eu confio, seu Léo. Ele é um cara arretado. Se ele me fizer uma promessa, ele provavelmente vai cumprir. A diferença é que eu sei que meu Pai Celestial nunca vai me falhar. Porque Ele é muito mais fiel. Não que meu Pai não queira, mas meu Pai é limitado. Nosso Pai Celestial não é limitado. Tudo está sob seu controle. Então, se Ele prometeu, compra hoje um travesseiro de pena de ganso e deita como Jesus deitou na polpa daquele barco. Porque Ele é fiel para cumprir, seu Léo. Amém. Ei, se ninguém balbuciou no seu ouvido uma promessa de Deus, que a maioria não é, a Bíblia está cheia de suas promessas. Para quem é fiel, para quem está nele. Deus é soberano e existe promessas soberanas. A vinda de Jesus era uma promessa soberana. Não há o que a gente faça que interrompesse essa promessa. Mas a maioria das promessas bíblicas é condicional. É condicional. É condicional a gente andar nos caminhos dele. E ele diz, eu te darei 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Às vezes ele já deu 100 vezes mais, Rosa, mas a gente nem percebe, porque o nosso coração está no céu. A gente não liga mais para essas bobagens, para essas demais coisas, não. Eu estava vindo no caminho, falando com meu amor, e disse assim, cara, a salvação já é mais do que suficiente. Mas aí eu parei e achei essa frase ainda injusta. Aí eu falei de novo, ele disse assim, a salvação é estupidamente, extravagantemente mais do que suficiente. Deus não tem que nos dar mais nada. Mas um pai gosta de galardoar os filhos a quem ele ama. Essa palavra quase não sai, mas saiu. O profeta Isaías, gente, profetizou durante o reino dividido. Não sei se vocês já estudaram isso. O reino dividido que veio com Roboão, filho de Salomão. E ali, Israel era o reino do norte e Judá, né, capital Jerusalém, o reino do sul. Isaías, ele denunciava esse ritualismo vazio. Shalom, meus queridos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tirar os óculos, senão não enxergo ninguém que está entrando. Deus abençoe. A paz, a paz. Isaías, ele denunciava esse ritualismo vazio, Abraão. Sabe? A idolatria e o politeísmo. Agora, você sabe o que é pior? O pior é que ainda temos esse ritualismo nos dias de hoje. E pior do que isso, é que o povo ainda prefere esse ritualismo vazio do que conhecer o Senhor. E os Isaías de hoje continuam denunciando os ritualismos vazios que aconteciam.
doutrinas de homens. Sabe? Não faça isso. Corte o cabelo assim. Faça a barba assim. Se você não passar um óleo, o diabo não sai. Ritualismos vazios que Isaías denunciava. Não pense que é só para outros deuses, não. Isso tudo é Deus também. Esse aqui pode ceiar. Esse aqui não pode ceiar. Regras vazias. Óleo ungido. Montes. Campanhas. Que eu queria um corajoso aqui que achasse onde é que tem essas campanhas na Bíblia. 7 dias de jejum para 7 dias de vitória. Onde encontram isso na Bíblia? Aquela nação havia virado as costas para Deus. Aquela nação de Israel estava entregue a uma vida vazia, na idolatria de falsos deuses pagãos, acreditando em um bocado de superstição. A gente já vê hoje em dia, né, martelo de Thor, vassoura ungida, e o povo gosta. O povo gosta. Se eu chegar aí, passar um óleo em sua cabeça e começar a orar, a pessoa recebe. E a gente não encontra isso no Novo Testamento. Tudo bem, gente. Fazer uma atitude profética, vai. Mas são as imposições de mãos. Ritualismos vazios onde Deus não é suficiente. E se não tivesse esses instrumentos aqui, que com esse som lindo, Deus não ia ouvir o nosso louvor? Capaz do bêbado entrar e adorar Ele aqui, louvar Ele aqui, Ele receber mais do que todos nós juntos. Porque o gadareno tinha 600 mil demônios por dentro dele. E Deus recebeu a oração dele, porque sabia que tinha um homem lá, filho da tribo de Gade. Isaías estava profetizando que o povo de Judá ia virar cativo da Babilônia. Pois quem é Deus quer agradar a Deus. Sabiam disso? Sabia que quando a gente vem denunciar o pecado, que a gente vem, digamos, exortar, a gente está falando o que Deus quer ouvir porque a gente quer agradar a Deus. Se eu fosse agradar a homens, eu seria o mais miserável deles. Que turma bonita aí que chegou. Vocês vieram de onde? Brasília, dirigindo? Direto para cá? Glória a Deus, meu Deus. Eu só não vou dizer receba a sua bênção, porque a gente não faz aqui não. Vocês já receberam por meio de Jesus Cristo, né? Então aqui, gente, tem um cenário de impossibilidade. Eu estou na introdução. Um cenário de cativeiro. Um cenário de prisão. Um cenário de impossibilidade. E no meio de tudo isso, Deus se manifesta para os seus. Deus sempre se manifesta para os seus. Porque a matéria-prima para o milagre é o impossível. Viu, Abraão? A matéria-prima para o milagre é o impossível. Anote isso, gente. Deus continua agindo a favor dos seus. Mesmo no meio de tudo errado, mesmo no meio de idolatrias, mesmo no meio de tudo bagunçado, mesmo no meio de festividades, onde a gente perde Jesus, como Maria e José e aquela galera toda, perderam Jesus encantados com aquelas festas todas, perderam Jesus, e o pessoal de hoje está perdendo Jesus encantado com toda essa doutrina de homens. Roupas iguais, só vai todo mundo com time de futebol, e todo mundo perdendo Jesus. Mas Deus olha você no meio dessa multidão e Ele te enxerga. Eita, Deus é lindo, cara. O Espírito Santo dele te selou. Sabe? O espírito da morte, Rose, ele veio ali, né? Antes do êxodo, não foi? Aí Deus mandou passar o sangue no umbral das portas. Então o espírito da morte vinha, aquele sangue representava o que é o Espírito Santo hoje dentro da gente, né? Mas o interessante, Isaac, é que o sangue batia na porta e ele não perguntava se tinha um pecador dentro, não. Peraí, o sangue passou ali, peraí, você está fumando? O sangue passou, peraí, você está bebendo? Ele fez isso. Deus falou, quem passar o sangue na porta não morrerá.
Ele quer dizer, deixe Jesus entrar, cara. Se Jesus entrar e fizer morada, você está salvo. Você tem o Espírito Santo. E o pecado, pastor? O pecado, aquele que começou a boa obra, terminará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus. Sozinho, a gente não consegue nos livrar do pecado. Qual cenário você se encontra essa noite? De repente você não está encontrando uma saída para algo que está acontecendo na sua família, não aguenta mais o trabalho que está, não vê as coisas andando. Pense aí em algo que você está achando impossível de acontecer em sua vida. Quantas vezes muitos saem daqui fortalecidos, gente? Fortalecidíssimo porque receberam a palavra, ela caiu num solo talvez fértil, porque 1 ou 2 dias fora daqui, parece que o cenário vai mudar. O inimigo quer roubar sua bênção através da dúvida. A dúvida anula a bênção. Interessante que minha diaconisa postou isso pouco antes do culto. Veja o que o povo está dizendo na versão de hoje. Repare. Eu estava lendo Isaías 40, tá? A partir do 27. Mas eu quero ler aqui na versão de hoje, que não vai bater com nada provavelmente aí, só para mostrar aqui. Ó, povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se interessa pela nossa situação? Cenário de cegueira. 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Cenário de dúvida. O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Cenário de certeza. É a resposta do profeta. O que é a fé, gente? É a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que a gente não viu. É doido, mas é a verdade. Só que essa fé não está dizendo que é em Deus aqui. Fé é isso, independente de ser em Deus. O problema é que as igrejas, muitas igrejas de hoje, muitos crentes de hoje, eles entram na igreja e querem a bênção, independente da fé em quem, independente de quem vai dar a bênção. Às vezes é o lapeta que está dando a bênção e ele está recebendo, porque não importa de onde vem. O Deus que ele está servindo não é o Deus que está na Bíblia. É lapeta o Cláudio Duarte que fala, né? Porque se fala capeta, ele vem para cá, lapeta, ele vai para lá. Se não for em Yahweh, meus amados, se for no nosso Pai, no nosso Deus, nossa fé é em vão. Agora veja o que Jesus nos ensina em Tiago 1, 5 a 8. Eu vou beber um gole d'água aqui. Tiago 1, 5 a 8 vai dizer assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Cara, como é que tem cristão sem sabedoria com um versículo desse? 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Como é bom, Isaac, que a gente lê essas palavras aqui. Porque se eu não lesse e falasse, saía meia dúzia de gente ofendido comigo. Por quê, cara? Primeiro ponto. Sabe por que a gente não pede sabedoria? Por causa da nossa soberba. A gente acha que já sabe tudo. Tudo que a gente aprendeu, principalmente quando a gente nasce num lar religioso, me perdoe se não for um lar de bênção que pregue Jesus Cristo, a gente se torna um religioso, cara. Como é que vocês já imaginam alguns dos fariseus, porque fariseu não era uma coisa ruim, né? É que a maioria era religiosa. Alguns dos fariseus pedindo sabedoria, é como muitos de nós. A gente não tem sabedoria porque a gente crê que a gente está certo em tudo. E muitas vezes a gente entra na igreja para olhar o que o pastor fala. Olha, se o pastor falar aquilo que eu aprendi como certo, foi um ótimo culto, que pastor bacana. Agora, se o pastor falar aquilo que eu aprendi desde o início como não certo,
Coitado do pastor. Ou seja, as pessoas não estão buscando sabedoria. A Bíblia chama isso de o tolo. Eu já fui tolo muito em minha vida. Segundo ponto aqui, levada e agitada pelo vento. Rose, quando a gente estudou aqui na sexta-feira, basta uma voz diferente para destruir. Alguns de vocês pregam também, né? Que é nosso irmão ali. Seu nome é? Ah, estava aqui. Elison e Elisângela. E vocês dois se chamam como? Carlos e Vanessa. Depois eu vou esquecer, tá? Mas não é porque eu não amo vocês, não. É que eu sou assim. Então, Elison, você prepara a palavra, você traz a palavra, aí você vai no estudo bíblico, ensina. Às vezes é um ano, às vezes são meses, para você destruir um demônio chamado religião de dentro da pessoa. Jesus chama de demônio, religião e dinheiro, ele chama de demônio. Aí você consegue, né, pela graça de Deus, obviamente. Aí a pessoa sai e ouve outra voz. Basta um que eu convide aqui no altar, ou na busca na internet. Por isso que a gente tem que ter muito critério, porque a pessoa chegar e der um ensinamentozinho, que fale o que aquela pessoa sempre pensou, e todos esses meses foram jogados no lixo. O demônio que saiu entrou 7 vezes pior. É a verdade ou não, Isaac, isso aí? É uma desgraça. Falta de graça total. É esse espírito de religião. Terceiro ponto, mente dividida é instável em tudo, não consegue ficar em paz com as coisas de Deus. Tem sempre que buscar algo na lei, tem sempre que buscar algo, se eu não fizer isso, cara, sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que não se vangloriem. Vangloriem. Obrigado, Abraão, por me olhar feio. Quando eu falo, gente, cuidado com muitas vozes. Eu não tenho ciúme de ninguém, não. Não é porque eu estou com ciúme, não. É que está cheio de coach por aí, enfiando cacas na gente. Ai, meu pai. Em vez de crer no seu pastor, cuidadosamente provou na Bíblia, acredita em palavras de homens, em palavras de tradições. Por quê? Jesus chama essa pessoa de mente dividida, coração instável. Eu vejo tanto isso. Aqui e onde eu prego lá no Brasil para o encontro com a palavra. E na maioria das vezes eu só posso interceder orando a Deus. Porque nada o que eu fale entra. Porque o coração já está decidido. Não houve renovação de mente. E para que não há renovação de mente, não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arcanjo Gabriel veio uma vez anunciar que a mulher de Zacarias, né, ficaria grávida de João Batista, né? Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Zacarias respondeu: como terei certeza disto? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Essa reação dele soou ao arcanjo Gabriel como uma dúvida, e aí ele ficou mudo até que nascesse a criança. Tu ficarás mudo e nada poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Em outras palavras, cale a boca. É melhor calar a boca se sua boca só vai declarar incredulidade, queixas, ingratidão. Deus continua enxergando. E o impossível sempre é possível. Vocês estão ouvindo? É conosco mesmo que Deus está falando essa noite. Não fique esperando Ele enviar um anjo de novo, não. Porque Ele já enviou Jesus Cristo e muitos ainda não estão acreditando nele. Deus não se cansa. Sabe a boa notícia, para não bater tanto, que eu tenho para a gente hoje? Você pode cansar. E é normal, você vai cansar. Mas Deus nunca se cansa. Quando Ele quer abençoar, ninguém pode impedir.
O interessante é que a Bíblia inteira, Isaac, ele sempre quer abençoar. A gente nem precisa fazer campanhas e mais campanhas, ele sempre quer abençoar. Ele fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Está buscando Jesus? Ele vai recompensar. Não tem para onde correr. Só a gente, né, que pode impedir a bênção de chegar nas nossas vidas. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Deus quer te lembrar que a gente pode estar cansado, mas Ele não está. Ele quer que a gente confie nele. Ele quer nos livrar desse cativeiro do medo. Agora, o interessante é que Deus nos livra do cativeiro no meio do cativeiro. Ele quer te livrar do sofrimento no meio do sofrimento. Veja a palavra que eu estou usando. Ele quer te livrar, mas Ele não vai te tirar. Deus não tira ninguém do cativeiro. Deus não tira ninguém do fogo. Do deserto sai você, meu querido, quando aprender, filho meu. Deus não tirou os 3 lá da fornalha, mas Ele entrou junto. Ele não tirou Daniel da cova. Ele entrou junto. Você sabia que Deus não tirou Jesus do túmulo? Ele entrou junto. E esse mesmo Espírito já entrou em nós. E está com a gente por onde quer que a gente andar. Não há outro evangelho mais poderoso que possa existir, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo sobre Ele, para Ele e por Ele, gente. Não precisa pregar outra coisa. Chega aqui e diga Jesus, acabou. Só o nome dele é poderoso para os demônios saírem em retirada. Foi a fé deles que livraram da destruição. É interessante porque Jesus não é blasfêmio isso aqui, pelo amor de Deus. Jesus era Deus pela fé dele. Jesus era um homem e ele creu que ele era o enviado de Deus. Isso torna ele ainda mais poderoso, porque ele estava aqui nesse mundo. A palavra diz que ele passou por todas as provações. Todas as provações. Jesus, ou seja, deve ter vindo à vontade e ele repreendeu. Jesus passou por perseguições. Jesus, através do sofrimento, aprendeu e andou a vida inteira, sem dúvida nenhuma, daquela palavra que ele ouviu: eis o meu filho amado, a quem muito me comprazo. Não duvidem. Vocês foram feitos, e eu também, e vocês aí da internet, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que é muito mais difícil chamar Deus de Pai, e muitos preferem chamar de Deus. Chama, gente. A palavra diz que você pode chamar do que quiser, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ai, gente, presta atenção. Esse cenário de impossibilidade que está em sua vida é Deus querendo mostrar sua majestade. É sempre assim. Essa peleja não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele hoje, ele quer dar asas para isso, como ele fala no final desse trecho de Isaías. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas ele nos manda ter bom ânimo. Você terá aflições, tenha bom ânimo. Você sofrerá perseguições, dirão mentiras a seu respeito, te perseguirão, te jogarão na lama. Quando tudo isso acontecer, alegre-se, porque é grande o teu galardão. Quando passarem pelas águas, aflições, eu serei contigo. Esperança, promessa. Quando pelos rios, aflições, eles não te submergirão. Esperança, promessa. Nem a chama arderá em ti. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A questão é que a gente não confia na promessa. A gente quer que Deus haja por nós. E Deus está dizendo: não, meu querido, eu estou contigo. Mas eu não vou te carregar na praia como aquele... Agora eu só vi uma pegada. Não, ele vai dar 2 tapas em sua cara, vai dizer: levanta e eu falarei contigo. Eu tenho pena não, gente. O mais importante
é Ele nos preparar para a guerra, porque nós somos parte do seu exército celestial. Vamos sair daqui e continuarmos, né? Muitos com nossas orações mesquinhas, acreditamos que somos cristãos. Pastor, ora aqui por minha viagem. Senhor, abençoe a minha viagem. Você perguntou a Deus se Ele quer que você viaje? Mas repare, orações, a maioria assim, gente. Senhor, abençoe o vestibular de meu filho para medicina. E eu nem perguntei ao Senhor se é isso que Ele quer para o meu filho. Mas eu quero, Senhor, abençoe as minhas vontades. Você que está ouvindo, é isso mesmo que a gente ora. Senhor, como diz aquela música, rasga o céu e desça. Não, cara, comece a orar diferente, me rasgue e apareça. Porque todo o poder já foi colocado dentro de nós. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o que, Abraão? O poder que em nós opera, está dentro de nós. Então me rasgue se você quiser ver Deus. Não fique esperando dos céus, não. Ele está conosco, mas a gente tem que estar com Ele. Amém. Glória a Deus. Fala, Deus. Abençoe minha vontade, Senhor. Porque quem manda aqui sou eu. Isaías conclama Judá a depositar sua esperança unicamente em Deus e não em homens. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, só isso. Saindo do meu conforto de pregações, sem muita exegese, sem muita hermenêutica, apenas para dizer isso, conclamar todos nós a colocarmos toda a nossa esperança no Pai, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, eu vou fazer umas perguntas aqui, eu estou quase terminando. Se bem que eu estou quase terminando, é a pior mentira que o pastor fala, né? Eu acho que eu estou, vamos lá. Quem sou eu? Versículo 27 vai dizer, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, porque se queixas. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido, ó meu Deus. Você vê que Deus faz uma diferença, né? De Jacó e Israel. Mas não é a mesma pessoa? Não, o que Deus está dizendo aqui, gente. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de promessas, o Deus de quem me obedece, Israel, mas também sou o Deus do enganador, do miserável, de quem vai ser transformado, Jacó. Ele é Deus de todos, Ele não só é do bonzinho, Ele não só é do arrependido, Ele não só é de quem transformou, mas Ele é Deus também dos travestis, dos miseráveis, dos bêbados, dos maltratados, dos que a gente se acha mais santo. E Deus está lá, a gente está rotando santidade, e Deus está dizendo, eu estou ouvindo, é aquele mendigo caído no chão, clamando por misericórdia. E a pergunta continua, quem sou eu? E Deus está respondendo, não importa. Tanto faz, tanto você, Jacó, que insiste em levar uma vida errada, como você, Israel, com capa de santidade, ambos estão pecando, com falta de fé, duvidando do que eu posso fazer, só porque vem uma tribulação de cativeiro. Gente, está na hora da gente ter fé em Deus. É do jeito dele, não é do nosso, então parem de orar no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Por isso que eu sempre gosto de falar que Jesus se admirou com pessoas de fora, né? Que demonstravam mais fé do que seu povo. Naamã, cara, era sírio, inimigo declarado de Israel. E ele diz, naquele dia que ele estava lá em Jerusalém, que ele estava no templo, aí ele diz, havia muitos leprosos em Israel, mas Deus mandou um profeta para curar Naamã. Aí os fariseus, é a mesma coisa de eu dizer aqui, ó, havia muita gente aqui, ó, santa, faz parte das 100, que está aqui, mas Deus rejeitou todos vocês, mandou, vocês iam sair irados comigo. Eles saíram irados.
Aí você vai ver a história de Naamã, eu já contei aqui, mas vale a pena, porque tem outros também. Jesus se admira com a fé. Mas que fé foi essa de Naamã? O que é que Naamã fez, afinal de contas? Ele vai até Eliseu nem olha para a cara dele. O resto já tinha vazado. Eu vou entrar nessa igreja, nada, o pastor nem olhou para a minha cara. Porque é tudo sobre eu. Não sobre o propósito, ele já estava sendo tratado ali, meu amor. Aí é interessante, cara, porque depois que ele é curado, não vou entrar em muitos méritos, ele volta e quer levar 2 mulas cheias de terra para lá, porque ele falou, aquele Deus de Larimon eu não sirvo nunca mais. Eu quero essas 2 mulas de terra, porque o Deus de Israel é Yahweh. Aquilo você entende com Daniel, né? Que aquele território estava o Deus de tal, o demônio pegava ali. Então ele dizia, lá é o Deus Rimon que manda. Então eu vou pegar essa terra, vou colocar lá, e agora eu vou me ajoelhar numa terra onde Deus é Yahweh. Agora é o seguinte, cara. Eu vou ter que me ajoelhar na hora que os caras disserem lá para ajoelhar para Rimon, senão eu vou ser morto. E aí Eliseu dá aquela linda coisa, ele diz assim, Shalom, vai em paz. Mas a gente diria, meu querido, ei, se você fizer isso, você não é crente, não. Se você fizer isso, você está expulso da igreja. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Naamã estava no início da fé. Se ele começasse a congregar, ele não ia negar o nome do Senhor. Mas olha a fé dele. Vou levar essa terra aqui, porque agora eu só sirvo, e ele era um sírio. O centurião romano, Zaqueu, tantos que Jesus, a mulher sírio-fenícia, que quando Jesus chegou, ela já foi chamando de Senhor. Meu Pai, o que nos leva à segunda pergunta. Como anda a nossa fé? Na linguagem atual, o versículo 27 vai dizer assim, povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Traga para a sua vida e para a minha, quantas vezes a gente questiona Deus? Às vezes nem de forma direta, sabe? Mas com atitude de falta de fé, a gente está dizendo a mesma coisa. Cara, Jesus é suficiente. Paulo chamou Jesus mais alguma coisa de evangelho maldito. Olha, eu sirvo Jesus, mas é preciso ler a Bíblia. Olha, eu sirvo Jesus, mas é preciso guardar um dia da semana. Eu sirvo Jesus, mas eu tenho que ir para o culto. Eu sirvo Jesus, mas eu tenho que botar o dízimo. Paulo diz, isso é maldito. Jesus suficiente, e ele dentro de você te transforma, que as outras coisas são frutos da pessoa transformada, gente. E quando a gente tem, por que você falou isso é fora do assunto? Não tem nada fora do assunto. Porque se você está cheio de Jesus, com esse nível de fé, você não duvida mais dele. Porque você sabe que ele te sustenta em tudo. Porque você crê nas promessas bíblicas dele. Pronto. Um pneu furado pode ser livramento. Como pode não ter nada a ver com você, mas a gente pensa que tudo é com a gente. Olha, eu furei o seu pneu porque eu quero abençoar uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. E você nem entende, você vai pagar aí esse pneu. Mas eu garanto que eu boto o dinheiro em sua conta. Quantas vezes, gente? Por isso que Jesus diz, não se preocupeis com o dia de amanhã. Você sabe o que Jesus diz nessa passagem? Se vocês tivessem dinheiro, vocês não se preocupavam com amanhã. Onde é que tem isso, pastor? Tem completamente. Ele fala, vocês estão se comportando como pagãos. Você sabe o que é pagão? Pagão não é ateu. Pagão é uma pessoa, às vezes, mais crente que o cristão, no Deus dele. Pagãos. Os caras, velho, a maioria, gente, os maiores pagãos de hoje são os crentes. Que depositam sua fé na religião. Depositam sua fé na doutrina de homens impostas por pastores. Depositam sua fé no dinheiro. Até para dizimar e ofertar. Eu vou fazer isso para o Senhor me dar de volta. Pagãos. Dê com alegria, sem esperar nada de volta. E o Senhor, com toda certeza, dará de volta. Porque o seu coração não está nisso.
pagãos, não são ateus. Eles são fanáticos por outros deuses. Olha o que Jesus fala no início, antes desse versículo aí, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo. Sabe o que é portanto? Porque vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus, eu vou te dizer, não se preocupes com amanhã. Ou seja, eu estou preocupado demais com amanhã, mas se eu tivesse dinheiro sobrando no bolso, eu não estava preocupado. Quem é seu Deus? A sua confiança está em Deus ou está no dinheiro? A gente precisa ser honesto o suficiente para admitir que eu estou inquieto porque o amanhã eu não tenho certeza porque eu não tenho dinheiro. Então Deus está te chamando de pagão, porque não confia que Jesus Cristo, aquele que alimenta as aves do céu, os lírios do campo, ele vai cuidar de nós com todo zelo e amor. Ah, eu descanso no meu papai. Eu aprendi, ninguém me tira isso não, gente. A verdade é que vocês não confiam em mim. E esse, meu irmão e minha irmã, é o pecado que você entra nas igrejas de hoje e ninguém fala mais. Só o pecado visível. Mulher se vestindo indecente, homem fazendo isso, aquele está fumando porque você está vendo, aquele é bêbado porque você está fazendo, mas a maioria está ali dentro, Isaac, sem fé nenhuma. E Deus está dizendo, esse é o que eu já rejeitei, porque sem fé é impossível me agradar. Aí a gente se corrompe todo. Aquele que está sem fé nenhuma pode ceiar. Mas o miserável travesti que quer entregar a vida a Jesus não pode. Hipócritas nós somos. Hipócritas. Você entende? Para Deus, a falta de fé é o pior dos pecados. Ele não teve problema em perdoar Davi, como Davi assassinou Urias. Ah, mas pode ter criança aqui. E teve relações com a mulher dele. Mas ele quase ia destruir Israel, porque Davi mandou contar o exército. Porque a fé dele estava no poder, estava no dinheiro, estava no exército, e não mais em Deus. Acho que foi a única vez que Davi pecou dessa forma. Creio que o arcanjo Miguel ali, a Bíblia não fala, mas ele veio parecendo um exterminador do futuro, sacando a espada e descendo fogo. Devia ser ele, né? E por pouco não destrói Israel inteira. Por falta de fé de um homem. Todos já experimentamos em alguns momentos de nossas vidas um nível grande de exaustão. Eu creio que o pastor Abraão ali está passando por isso agora. Cansaço, sabe? Achamos que a gente nem vai nos aguentar em pé. Mas é nessa hora que Deus nos anima dizendo, confie em mim, descanse em mim. E repito, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a minha sombra descansará, e eu sou onipotente. Eu mudo sua situação. Só descanse em mim, cara. O cansaço, a gente precisa ter cuidado com o cansaço. Porque o cansaço, gradativamente, nos afasta de Deus. Eu sempre digo aqui, Jorge já deve ter ouvido várias vezes, que o diabo não é capoeirista. Capoeirista é aquele que passa a rasteira, você cai direto. Não. Ele vai devagarinho, aí você vai cansando. Aí o culto já vira um fardo, não vira uma alegria, via o culto. Daqui a pouco você vai se distanciando de Deus. Daqui a pouco começa naquela frase que o diabo ensinou, né? Nada a ver. Vou aqui. Já era, cara. Já era. Ontem eu estava muito cansado. Aí eu falei assim, hoje eu não vou estudar aqui com meu amor, não. A Bíblia, né, que a gente tem. Aí, eu sei que vocês estão esperando dizer, mas aí eu dei a volta por cima. Não, me venceu, não estudei. Eu estou tranquilo com isso, eu sou humano. O que não pode é ir se tornando uma prática. Porque daqui a pouco, você, relaxa. Aqui, meus queridos, tem pastor não. Deus me livre e guarde de ficar assumindo pastoreio como um título. Porque o título é pesado. O chamado é leve. O chamado é muito leve. Por isso que eu brinco não, eu falo sério.
Se quem não tiver pecado for quem pode cear, eu sou o primeiro a largar o microfone lá para o fundo e não cear. Porque eu sou um homem cheio de pecado. Mas pela misericórdia de Deus, eu renovo nele todos os dias e sei que o meu destino, na verdade, é a minha origem. É o céu. Roubei isso de Abraão na última pregação que ele disse. Confie em mim. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, diz Mateus 11, 27. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro, o Filho revelou você ao Pai? Olha as perguntas, ele tem várias premissas, né? Ninguém conhece o Pai a não ser quem o Filho quiser revelar. Vocês conhecem o Pai? 2, vocês estão cansados e sobrecarregados? Eu estou diariamente querendo Cristo. 3, vocês estão andando do mesmo jugo que Jesus? 2 bois caminhando naquela mesma madeira lá com um buraco no meio? Você está caminhando no mesmo jugo que Jesus? 4, vocês buscam aprender de Jesus e não da religião? Porque para ir até Ele, para sentir esse jugo dele, para trocar o jugo com Ele, tem que aprender de Jesus. Por isso está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está cheio de gente acorrentada dentro da igreja, porque nunca conheceu o Filho. Aí fica buscando pomposidades para falar com ele. Ele é amigo, ele falou, porque conheceres de mim, eu não te chamo de servos, mas de amigo, chapa. Esse é Jesus. Eu dizendo isso, eu não estou dizendo que ele é meu Senhor, ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e ele quis ser meu amigo, e por isso eu vibro diariamente. Deus não se esqueceu de nós, e quando estamos cansados, ele disse, vinde a mim e chá comigo. Eu resolvo. Entrega hoje seu marido para Deus, entrega sua filha, entrega suas finanças, ore de manhã assim, Senhor, governe sobre minha vida. Deus não quer nos ajudar em nada, Ele não quer ajudar, Ele quer governar. Ele quer governar, gente. Isaías 40, logo antes desses versículos, esse é o maior para terminar, vai passar uns 5 minutos de 8h30 dessa vez. Isaías 40, 21 a 26, vai dizer assim, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Parece as coisas que ele fala com Jó, né? Ele se assenta no seu trono, só que agora é Isaías falando e não o próprio Deus, mas é o mesmo Espírito. Acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada o juízo desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Esse versículo 23 devia deixar todo mundo descansando com a política, gente. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como a palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Vocês não creem nisso, não? Que eles chamam as estrelas pelos nomes? Se a gente crê nisso e não descansa em Deus, tem algo errado. Deus está dizendo, ao invés de se cansar, ao invés de se desesperar, ao invés de trancar sua própria mente
ergam os olhos e olhem para as alturas. Amém. Eu já dei a onomatopeia, né, aqui, de que a Arca da Aliança é o maior simbolismo que tem disso, cara. Que ele, em vez de escolher as madeiras de acácia, a madeira de cedro do Líbano, ele escolhe uma madeira de terceira mão, que é a madeira de acácia. Nós, espinhos nesse cipó gigante enterrado na lama que representa a gente. Aí Deus tira os nós, que é difícil. Aí tira os espinhos, de vez em quando tem que lixar de novo. Aí bota uma camada de santidade em volta, que é o ouro ali em volta. Mas a tampa da arca é ouro puro. Por quê, gente? Porque quando a gente pedir por socorro, a gente tem que olhar para cima. E para cima é Deus purinho. Dentro da arca estão as tábuas da lei, que já estão gravadas no nosso coração. Então aquele pão que caiu do céu, que os judeus não entendiam e chamavam de maná, chamavam de o que é isto? Não, é o pão que caiu do céu, que é Jesus Cristo. Mas a tampa é pura santidade. E ela é que nos dá poder para termos todas as bem-aventuranças que Mateus descreve no capítulo 5. Estão olhando tudo isso? Fui eu que fiz. Eu tenho o controle de tudo. Em que momento a gente parou de confiar no nosso Pai? Deus fala isso, né, para a igreja de Éfeso ou Filadélfia? Não, é Éfeso. Ele diz, vocês, cara, são perfeitos em Apocalipse. Vocês não suportam os nicolaítas. Vocês fazem tudo certo. A sua obra é top das galáxias. Vocês não erram nada, vocês dizimam, vocês ofertam, vocês oram, vocês fazem tudo. Mas tenho contra vocês somente uma coisinha, e isso fará você não entrar no céu. Vocês perderam o primeiro amor. Quando a gente perdeu o primeiro amor, a confiança em Jesus Cristo, Ele está dizendo, lembre-se, volte. Por isso que Jeremias vai dizer, trago à memória aquilo que me dá esperança. Tragam à memória hoje aquele que te trouxe esperança e volte para o primeiro amor, porque isso é mais importante do que todas as obras que possamos fazer, porque para Deus nossas obras são como trapos de imundícies. Deus é fiel, Deus é lindo, gente. Quando a gente conhece Ele, a gente sabe que podemos esperar nele. Aí a gente é fiel não por obrigação, não por mandamento, mas porque a gente descansa nele. Isso pode, isso não pode, isso é para crente beber. Não é para crente beber, não, para crente beber, tá? Beber com acento circunflexo. Você espera em Deus? Alguém aqui espera em Deus? Então descanse. Até os jovens se cansam, diz o versículo 30, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Ou seja, o que parece lógico aos olhos, o que parece fora de lógica, ou o que parece lógico, não vale nada. Os moços que não se cansarão. É claro que aqui tem um jogatilho com a mente, mas é a mesma coisa. Deus está dizendo, não olhe a situação, não olhe para as suas forças, não olhe para a tempestade, olhe para o alto, que é do alto que vem o teu socorro, é de mim. A bênção vem para aqueles que esperam. Eu esperei pacientemente no Senhor. Ele inclinou aqueles ouvidos gigantes para mim e ouviu o meu clamor. Só vai ter testemunho de vitória aqueles que esperam no Senhor. Deus não se esqueceu de nós. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quer seja em lutas ou em vitórias, não importa. Ele é fiel. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus, nosso Pai, tem preparado para aqueles
que o amam. Alguém aqui ama o Senhor? Então aplaude o nome dele com bastante força, em nome de Jesus. Glória a Deus.